Muito boa semana para você que nos acompanha aqui no canal da Igreja Unasp Engenheiro Coelho. É um privilégio estarmos juntos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, ou o nosso guia de estudos da Bíblia, que semana após semana nós utilizamos para nos direcionar a um estudo mais pontual da palavra de Deus. A cada trimestre temos o estudo de um tema ou então de um livro da Bíblia. E neste trimestre, como você já sabe, já está conosco aqui há 2 semanas, essa é a terceira semana, estamos tratando do livro de Hebreus, Mensagens para os Últimos Dias. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez e eu tenho certeza que esta semana, como tem sido até aqui, você será grandemente abençoado pelo Eterno, pela palavra dele, pelo poder dele e pela transformação que só vem da palavra dele. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui na igreja do Unasp Engenheiro Coelho. Um grande abraço a você, em nome dos pastores da igreja, o pastor Henrique Gonçalves, o pastor Edmur Carvalho. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro e sou responsável, então, pelo Ministério da Escola Sabatina. E para mim é uma grande responsabilidade, mas é um privilégio também estar com você a cada semana. E você percebeu que temos novidades, estamos trabalhando com uma lição da Escola Sabatina mais inclusiva, para você que de repente só nos ouve, que tem deficiência visual ou baixa visão, e para você também que não nos ouve, que tem uma deficiência auditiva, que é surdo, você pode agora também acompanhar através da interpretação em Libras. Eu já quero agradecer de modo muito especial ao professor Vilmar, professor da Educação Adventista lá em Mogi das Cruzes, que tem nos acompanhado, tem trazido a interpretação em Libras. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção para você. Antes de nós entrarmos no tema desta semana, eu queria te lembrar, por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e faça um comentário. Se você seguir esses 4 passos, você mostrará ao YouTube, através do algoritmo aqui do YouTube, que você está engajado no nosso canal. E sempre que o nosso vídeo for ao ar, você vai recebê-lo de forma rápida, pronta ali, logo que ele entrar no ar. Eu tenho 2 convidados especiais, eu vou apresentá-los daqui a pouco, mas antes eu gostaria de lembrar a você que a cada semana, como nós falamos semana passada, nós estaremos sorteando. Eu já trago essa informação ao pastor Adriane Milha, ao pastor Vinícius. A cada semana estaremos sorteando um livro, que é o livro auxiliar da lição da Escola Sabatina, esse livro chamado Carta aos Hebreus, o autor da fé, do pastor doutor Félix Cortez, que é um livro preparado para você que estuda a lição da Escola Sabatina, estudar também o capítulo da semana. São 13 capítulos. Por exemplo, o capítulo desta semana se chama Jesus, o Filho Prometido, que é exatamente o tema que vamos estudar aqui, a lição de número 3. Portanto, siga as nossas redes sociais, você vai vê-las ao longo da lição, e todos que estiverem inscritos, que tiverem ativado as notificações, deixarem comentário, que tiverem dado um like e seguir as nossas redes, vão concorrer a este livro. Serão 13 livros ao longo deste trimestre, você vai receber na tua casa gratuitamente, se for sorteado. Eu quero chamar aqui primeiro convidado desta noite, é o pastor Adriane Milli. O pastor Adriane Milli é um velho conhecido nosso, porque ele tem colaborado muito com as lições da Escola Sabatina. E eu não poderia deixar de trazê-lo, visto que o pastor Adriane Milli talvez hoje, eu digo talvez, porque eu vou falar já entendendo a humildade dele, mas certamente é uma das maiores autoridades em Hebreus na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Adriane Milli, ele ministra a doutrina do santuário e outras disciplinas da área da teologia sistemática aqui no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia no UNASP. Pastor Adriane Milli também é coordenador acadêmico do curso. A tese doutoral do pastor e doutor Adriane Milli se tornou um livro que fala sobre o sacerdócio, não é? Ele pode comentar mais, que hoje está disponível no mercado teológico americano. Portanto, ele só tem essa carinha de novo, mas já é bastante rodado. Eu brinco com o pastor Adriane que, se nós não o conhecêssemos quando o vimos aqui no seminário, nos corredores, nós pensaríamos que é mais um aluno. Mas, pastor, muito obrigado por estar conosco. Eu sei que o senhor ama Hebreus, o senhor escreveu, estudou e ainda faz isso.
Fala um pouquinho da sua dissertação, do que ela fala, e se quiser também fazer algo que eu vou fazer agora, na sequência, que nós chamamos de autodescrição. Para você que me acompanha e não nos vê, só nos ouve, eu tenho 1,79, eu tenho pele branca, cabelos pretos cortados bem baixinhos, o rosto redondo, eu estou sentado aqui no meu escritório, numa cadeira, eu estou usando uma camiseta de algodão rosa bem clarinho e estou usando um paletó verde musgo. Atrás de mim há uma parede branca. Pois é, pastor Adriano e pastor Vinícius, agora nós temos a autodescrição para os nossos irmãos cegos e de baixa visão. Mas, pastor, o senhor pode se autodescrever e também falar um pouco da sua dissertação e da sua tese doutoral e dar boas-vindas aí aos amigos que nos acompanham. Muito obrigado, pastor Júlio, pelo convite, em primeiro lugar, para estarmos juntos mais uma vez, junto com o pastor Vinícius também, um privilégio estar junto com você. Já somos conhecidos aqui no contexto do NASP, né, na Faculdade de Teologia, mas estamos felizes de podermos ajudar a Igreja do NASP e também a todos aqueles que nos acompanham no estudo da Palavra de Deus. Então, para mim é um privilégio muito grande, me sinto feliz, especialmente com a lição de Hebreus, um livro tão especial, uma epístola tão poderosa que fala não apenas a nossa mente, mas também o nosso coração, e estou muito à vontade para poder conversar, para nós traçarmos algumas ideias, né? Nessa autodescrição, eu vou tentar aqui ter algumas informações. Eu tenho beirando 1,70, estou com uma camisa azul, eu tenho olhos castanhos, cabelo castanho escuro também, e estou sentado olhando aqui para a tela com o meu fone de ouvidos, e quero cumprimentar todos aqueles que estão conosco nesse momento, né? Nos acompanhando, seja qual a sua situação, é um privilégio ter você conosco para estarmos estudando a palavra de Deus. Como o pastor Júlio falou, eu tive a oportunidade de estudar o livro de Hebreus, não de maneira completa, mas com foco. Lógico que a gente estuda o livro de maneira ampla, mas o foco é o sacerdócio de Cristo. Mas para isso a gente precisa entender um pouco da estrutura do livro, né? Tudo aquilo que ele está trazendo, desenvolvendo, e a gente observa que na literatura teológica cristã há uma ênfase muito grande na obra de Cristo e na sua pessoa, quando se trata da cruz, né? Da cruz de Cristo, seu sacrifício por nós. Isso é um tema realmente muito importante na Bíblia, em especial na Epístola aos Hebreus, mas a Epístola traz para nós um elemento ainda mais saliente, ela enfatiza ainda mais o aspecto celestial da obra de Cristo, é o Cristo presente, é o Cristo contemporâneo, o que ele está fazendo por nós e também está fazendo diante de Deus, né, no contexto do santuário celestial. Esse não é exatamente o foco da lição que nós estamos trabalhando nessa semana, mas com certeza conceitos que nós trabalhamos nessa semana são fundamentais para a gente entender essa dimensão celestial do sacerdócio de Cristo, que vai ser mencionado em primeiro lugar em Hebreus 2, 17 e 18, e depois vai ser elaborado em mais detalhes a partir do capítulo 5 em diante, falando da pessoa do sacerdote, né? E a partir do capítulo 8 até o 10, sobre a obra que ele desenvolve também. Então, embora não seja aqui o foco primordial, mas Hebreus é um conjunto completo que dá base para a gente entender tudo que vem depois. Então, é muito importante saber o filho, né? A identidade desse filho, para nós entendermos a obra e a pessoa de Cristo naquilo que ele vai desenvolvendo, e a gente, em algum momento ou outro do nosso diálogo, vai pontuar alguns elementos que são importantes para essa mensagem que vem nos capítulos subsequentes. Pastor Adriano Mille, muito obrigado pelo convite aceito, obrigado pela autodescrição. Nós mostramos respeito aos nossos irmãos que apenas nos ouvem, e para você que nos acompanha, e talvez não saiba disso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e talvez você não seja membro dela, muitos de outras denominações, irmãos nos ouvem, nos assistem, ela tem muito respeito pelas pessoas com deficiência. Tanto é que esse que vos fala é também pessoa com deficiência, e nós trabalhamos junto ao Ministério Adventista das Possibilidades, que é um ministério que lida com os nossos irmãos surdos, cegos de baixa visão, que tem deficiência física, mobilidade reduzida, que tem alguma deficiência intelectual,
paralisia cerebral, a Igreja Adventista trabalha para que essas pessoas também participem ativamente da adoração e da missão. Obrigado, pastor. Muito obrigado. E eu agradeço também ao pastor Vinícius Petersen, que está conosco pela primeira vez. Eu vou apresentá-lo, depois ele vai fazer a sua também autodescrição, mas antes, pastor Mili, estamos orando para que em breve a sua tese, que já é livro nos Estados Unidos, também seja um livro disponível aqui para nós no Brasil, né? Para que os nossos irmãos que não falam inglês tenham a oportunidade também de ler a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo. Mas o pastor Vinícius Petersen, assim como o pastor Adriane Mili, que eu não mencionei, ambos são do Espírito Santo. O Espírito Santo tem produzido aí bons pastores, bons estudiosos, e agradecemos por isso. O pastor Amin Rodor, professor de todos nós, também é do Espírito Santo, não é? O pastor Erlo Brau, presidente aqui da Associação Paulista Central, também é do Espírito Santo. Então, agradecemos aí pelos bons pastores e teólogos que a igreja produz ali no Espírito Santo. Mas o pastor Vinícius Petersen, ele é um amigo, ele estudou teologia aqui de 2017 a 2020, se graduou no ano de 2020, fim do ano passado, e ele ficou aqui mais um ano para concluir uma segunda formação. Também ele concluiu agora, ao fim deste ano, poucas semanas atrás, no final, na verdade, no fim do ano passado, 2022, né? Porque já estamos, 2021, porque já estamos em 2022. Ele concluiu ao fim de 2021 a sua graduação em História e também aproveitou para cursar uma especialização na área de História e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo e também uma especialização em um mestrado em Teologia Sistemática, no qual o pastor Adriane Mili foi seu professor também. Não sei se foi o orientador ou se é um outro professor, mas, de qualquer modo, aí no final desses próximos meses, o pastor Vinícius também entregará a sua dissertação, o seu trabalho de conclusão da especialização em arqueologia, e terá mais essas titulações. E o pastor Vinícius também está se preparando aí para voltar para o Espírito Santo, não é? Daqui a algumas semanas, no início de fevereiro, ali certamente estará atuando em algum local, alguma escola, alguma igreja, abençoando a igreja ali na sua região também. Pastor Vinícius, seja bem-vindo pela primeira vez aqui, obrigado por aceitar o convite, e faça sua autodescrição e dê suas boas-vindas também. Eu agradeço a oportunidade. A autodescrição que eu faria eu tenho 1,80 m, tenho pele parda, estou com a camisa social azul marinha e atrás de mim tem uma estante com livros. Ok, pastor Vinícius, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite, tá bom? E para você que nos acompanha, eu vou pedir para que o pastor Vinícius faça a oração inicial e nós entraremos no tema, na mensagem, no verso para memorizar desta semana. Pastor, por favor, dirija a oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite, Senhor. Obrigado pelas misericórdias que o Senhor tem nos dado, mesmo sendo tão pecadores como nós somos. Venha abençoar essa lição que nós vamos estar recapitulando nesse momento, que o Senhor possa ser glorificado. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, pastor Vinícius. Para você que nos acompanha, então, lembrando que o tema desta semana é o tema de número 3 do nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina, o Filho Prometido. E como é comum a cada semana, nós temos um verso para memorizar. E eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, versos 2 e 3. Hebreus, capítulo 1, versos 2 e 3, são os versos para memorizar da lição dessa semana. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, ou aí na sua tela, que já vai aparecer para você. Nós lemos assim, Hebreus, capítulo 1, versos 2 e 3. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Nós sabemos que logo depois, queridos que nos acompanham, irmãos, amigos, que Adão e Eva pecaram, eles receberam a promessa da vinda do Consolador,
a semente, né, da mulher que libertaria, então, o povo do pecado. E a gente sabe que, da forma em que o texto hebraico está escrito, quando Adão e Eva têm o seu primeiro filho, Caim, eles acreditam que Caim já era aquele filho prometido, já era aquela semente que libertaria o povo dos seus pecados. Depois, Deus ele faz essa mesma promessa através de Abraão, ele faz a mesma promessa através de Davi. Deus vai prometendo ao longo da história para homens e mulheres que deles viria o prometido, o Messias, mas eu tenho certeza que nenhum deles imaginava que seria o próprio Deus que encarnaria e viria em pessoa para se tornar esse libertador. Então, é muito provável que eles não soubessem. Vamos falar esta semana exatamente sobre essa esperança que Adão, Eva, Abraão, Davi tinham da vinda do Messias, do Redentor do mundo. A lição de domingo, pastor Adriane Mille, vem falando um pouco sobre como Paulo acreditava, e o senhor vai poder nos dizer um pouco melhor por que ele acreditava nisso, mas parece que Paulo acreditava já estar vivendo ali nos últimos dias. E ela vem nos trazendo aqui o relato do livro de Números, capítulo 24, versos de 14 a 19, e também com Isaías 2, versos 2 e 3. Deus, nesses versos, pastor, qual é a promessa que ele faz? O que ele leva o povo a crer que ele faria pelo seu povo nesses últimos dias que Paulo acreditava já estar vivendo ali quando trouxe a mensagem aos hebreus? Bem, pastor Júlio, você salientou aí passagens bíblicas do Antigo Testamento, e tem essas duas e tem muitas outras mais que vão usar essa expressão nos últimos dias como sendo realmente uma referência a momentos finais da história do mundo, em termos que, teologicamente falando, seriam termos escatológicos, né? Então, eles estão projetando um cenário que está olhando para o final. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que uma característica marcante para se pensar os últimos dias é a presença do reino de Deus. Isso a gente encontra já nos evangelhos, na pregação de João Batista, na pregação de Jesus também, a pregação de arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. E enquanto as pessoas estão imaginando que reino de Deus fosse uma geografia, talvez, né, com uma política específica, na realidade, a tônica do Novo Testamento é colocar a ideia da presença do rei, a presença do reinado de Deus, especialmente na figura de Jesus Cristo, que é a figura central, não apenas do Novo Testamento de maneira mais abrangente, mas em específico para a carta aos Hebreus que nós estamos estudando aqui, né? Então, a figura desse rei é a figura que traz os últimos dias, porque o reino de Deus está presente. Essa vai ser uma ênfase, por exemplo, de Atos 2, quando o apóstolo Pedro está explicando o que está acontecendo no contexto ali do Pentecostes. Ele vai falar do cumprimento de Joel e vai dizer que são estes últimos dias, né? E a mesma coisa em Hebreus, que vai dizer depois em mais detalhes que o Filho se assenta à direita de Deus o Pai. Então ele foi exaltado, ele é rei, na verdade. Então isso tudo vai demarcando uma linguagem bíblica que é a linguagem dos últimos dias. Para os escritores do Novo Testamento, como você já mencionou ali, falar dos últimos dias não é um problema, porque eles olham para Cristo e estão, obviamente, com o anseio de que o reino de Deus se estabeleça completamente, né? Digamos assim, com o final da história chegando. Em cada geração, isso acontece. Mas quando a gente hoje olha 2000 anos depois, cerca de 2000 anos, como é que a gente pode entender que algo que aconteceu ali, na vinda de Jesus a este mundo, e também na sua exaltação, né, no primeiro século da era cristã, como é que isso é últimos dias? E aí a lição vai colocar para nós algo muito interessante. Ela vai diferenciar a ideia dos últimos dias, que é a época de Jesus, desde a época de Jesus, né, quando ele morre,
ascende aos céus e se assenta à direita de Deus o Pai. O reino está sendo estabelecido. Então, são últimos dias, mas a lição vai fazer uma diferenciação desses últimos dias com o tempo do fim, que esse seria um termo mais apocalíptico, mais profético, para colocar, digamos assim, algo mais próximo ali para a volta de Jesus, para a concretização desse reino. Mas lembra, esse reino já começou na figura de Jesus. O livro de Hebreus traz para nós também alguns detalhes que ajudam a gente a observar essa distinção. Então, quando a gente observa que a ênfase de que Jesus se assentou à direita de Deus o Pai, o reino de Deus está sendo estabelecido, portanto, dessa maneira, quando a gente vai para Hebreus no capítulo 2, verso 9, verso 8, melhor dizendo, a gente lê algo interessante ali que pode ser aplicado à citação de Salmo, é o Salmo 8 que está sendo citado ali para Adão, né? Isso está sendo aplicado depois para o próprio Jesus, e olhando para esse salmo, a gente lê o seguinte: ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então é dito que ele se assenta à direita de Deus o Pai, no capítulo 1. No capítulo 2, ele vai pegar um texto do Salmo 8, falando que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Adão na criação, e também a Cristo, que é o segundo Adão, mas a gente não está vendo ainda todas as coisas a ele sujeitas. Quando a gente vai para o capítulo 10, a gente tem uma outra informação interessante também, falando de Jesus, que a gente lê o seguinte no capítulo 10 aqui ainda não é, digamos assim, o foco da nossa lição, mas ele é importante para a gente estabelecer esse ponto que está sendo mencionado aqui na parte de domingo, né? E o capítulo 10, versos 12 e 13 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, verso 13 agora, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, note que esse dado é bastante interessante. Ele está assentado, o reino já começou, mas ele ainda não está consumado, no sentido de que os inimigos ainda não foram plenamente sujeitados. Ainda ele está aguardando para que isso aconteça. Então, essa distinção que a lição está fazendo, ela é verdadeira, porque aquilo que Daniel e Apocalipse vão trazer para nós nas profecias que vão apontar para o tempo do fim de fato, o que eles vão explicar para nós é como que esses inimigos serão de fato submetidos ao reinado de Deus, né, ao reino de Deus, a Jesus que está assentado à direita. Então a gente vai ter em Daniel, por exemplo, o chifre pequeno atuando, nós teremos as bestas no Apocalipse, não é? Sendo mencionadas. Tudo isso está atuando enquanto Cristo já está no céu, mas esses inimigos ainda não foram plenamente submetidos. Então, eles o serão no tempo do fim. Então, os últimos dias já começaram, mas ainda Jesus está aguardando para que ainda alguns eventos possam ocorrer. Então, é uma chave bem importante para a gente combinar aquilo que é a presença de Cristo, os últimos dias, com aquilo que a gente ainda aguarda no tempo do fim acontecer nas profecias de Daniel e Apocalipse. Por isso, pastor Adriano, então, baseado no que o senhor falou aí, é importante nós entendermos que o reino de Deus é inaugurado quando Cristo nasce em Belém, não é? E a gente precisa entender e ter essa diferenciação entre últimos dias, tempo do fim e fim dos tempos, né? Cada um destes termos tem um significado diferente. Muito obrigado, pastor Adriane, e eu tenho certeza que agora que você que nos acompanha, você entendeu que a terceira vinda de Cristo pós-milênio, na verdade, começa bem antes da primeira, ou quando a primeira vinda de Cristo acontece. Quando Cristo vem a primeira vez, ele inaugura todo esse processo que nós na teologia chamamos de evento Cristo, não é, pastor Adriane? É o evento Cristo, ele é um pacote que começa lá na primeira vinda de Cristo, na encarnação,
continua na cruz, depois na segunda vinda e na terceira vinda, na consumação desta mensagem. E entre os que nos acompanham, um grande abraço, por exemplo, para os nossos irmãos aí do distrito de Buritis, a igreja de Jacarandás, o irmão Fagundes, a irmã Gisele, que eu sei que nos assistem. Deus abençoe bastante vocês aí, tá bom? Pastor Vinícius Petersen, na lição de segunda-feira, Pastor Vinícius, vem falando sobre Deus nos falou pelo Filho. E ele cita 4 versos de Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 4, inclusive os versos 2 e 3, né? Que são o verso para memorizar. Afinal, qual é a ideia central que o autor de Hebreus, cremos ser o apóstolo Paulo, quis trazer quando ele deixou a ideia desses 4 versos? Durante todo o Antigo Testamento, nós percebemos que tudo indicava Cristo, principalmente quando nós temos a figura do santuário, nós temos uma grande figura de sombra que se torna realidade quando Cristo vem. No Antigo Testamento era muito usado os profetas, e geralmente os profetas tinham uma mensagem e indicavam a Cristo. Quando Cristo vem à Terra, tudo aquilo, e Paulo trabalha isso muito também em outras cartas, o que era sombra se torna realidade. Então, antes, as pessoas viam em sombras, agora, quando Cristo chega, vê em realidade. Quando Paulo trabalha em Hebreus, que agora foi falado pelo Filho, a gente vê que houve como se fosse uma chave. Cristo foi uma chave para o entendimento do Antigo Testamento. Em muitas questões do Antigo Testamento que eram obscuras, Cristo, quando chega, ele se torna essa chave. Então, Deus, o Pai, ele queria ter o contato com o ser humano. Então, é importante lembrar disso, que às vezes a gente foca na figura de Cristo, mas a gente esquece da figura de Deus, o Pai. Mas Deus, o Pai, está trabalhando também na história. Então, nós não podemos esquecer dessa figura. E Deus, o Pai, ele sempre quis se comunicar com os seres humanos. Mas nós sabemos todo aquele contexto de pecado e todo aquele contexto que o Antigo Testamento traz. Quando Cristo vem, Deus, o Pai, faz uma ponte entre a humanidade e ele. E essa ponte é o próprio Cristo. Então, Deus, o Pai, ele fala através do Filho nesses últimos dias. Então, Cristo ele se torna uma chave para o entendimento da vontade de Deus desde sempre. Desde a queda do homem, toda a manifestação da graça de Deus, a gente consegue ver através da chave de Cristo. E outro ponto importante também, que a lição interessante que a própria lição traz, é que do mesmo jeito que o que Deus fez através de Jesus foi por amor a nós. Então nós não podemos esquecer dessa figura do Deus amoroso. É comum nós associarmos o amor a Cristo por ter morrido na cruz, mas às vezes nós esquecemos do amor a Deus, o amor de Deus que entregou seu próprio Filho também e fez essa reconciliação entre a humanidade e ele. Muito bem, pastor Vinícius, obrigado por essa explanação. Eu gosto de pensar sempre nesses versos aqui, pastor Adriane e pastor Vinícius, a respeito de que hoje Deus nos fala, ou nos falou pelo Filho. É como se o Senhor Jesus ele se tornasse um megafone, um amplificador. Eu gosto dessa analogia, que apresenta a ideia de que quando nós ouvimos agora Deus falando pelo Filho, são todas aquelas mensagens do Antigo Testamento, mas com uma potência muito maior, né? Essa mensagem do Antigo Testamento, ela é amplificada. Eu gostei também deste termo que o pastor Vinícius trouxe. Cristo é uma chave que abre, desvenda coisas que até então estavam obscuras, ocultas, ou que não eram muito bem compreendidas, né? É preciso ter cuidado com esse termo, usar Jesus como chave hermenêutica, porque hoje se usa muito esse termo de modo equivocado, porém, não podemos deixar de dizer que, em termos práticos e finais, Cristo é realmente uma chave que abre o entendimento, não só para teologia sistemática, como para a área da missiologia, a teologia histórica, a teologia bíblica. Todos os eventos passados e futuros
para você que nos acompanha, ganham muito mais significado a partir do momento que Deus fala ao mundo através do Filho. A lição de terça-feira, pastor Adriane Mille, vem trazendo como título que ele é o resplendor da glória de Deus. E ainda falando de Hebreus capítulo 1, versos de 2 a 4 agora, já que o foco do pastor Vinícius foi mais no verso 1, e agora o senhor pode continuar o pensamento aqui, o que é exatamente o ensinamento trazido a respeito de ser Jesus a expressão exata do ser e do caráter de Deus, de ser, na verdade, de ser o resplendor da glória de Deus. E esse texto tem alguma ligação com livros do Antigo Testamento que também nos ajudam a entender o que é ser o resplendor da glória de Deus? O livro de Hebreus, ele quando trata de Jesus, muito curioso isso na epístola, é que ela vai ter afirmações, digamos assim, profundas sobre a divindade de Cristo e profundas sobre a humanidade de Cristo. É difícil a gente encontrar um livro na Bíblia que consegue ir tão longe nessas duas direções ao mesmo tempo. É lógico que aqui o foco da glória vai estar na divindade, mas ela está muito associada à humanidade também. A Hebreus vai falar que ele é feito semelhante aos irmãos em todas as coisas, com exceção do pecado, e em todas as coisas vai ser ali até ao sofrimento da cruz e a obediência. Assim, são declarações muito fortes sobre a humanidade de Jesus. Mas no início existem declarações também muito fortes sobre a sua divindade. Falar que ele é, aqui, não é, no caso que você colocou, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Veja, uma expressão exata do ser é uma das maneiras mais fortes de falar sobre a plena divindade de Jesus. Não é uma visão, digamos, grega, uma visão politeísta, né? De uma ideia de uma aproximação de Deus. Não, é expressão exata, é Deus na sua forma plena. Então, isso é uma afirmação muito forte, e a Bíblia, quando vai falar de Deus, a maneira mais profunda que ele tem de falar de Deus é falar da sua glória. Quando a gente pensa nos tempos do Antigo Testamento, quando Deus vai se fazer presente no santuário que está sendo inaugurado, e ele vai se fazer presente de maneira tão forte, tão intensa, que ninguém pode ficar lá dentro, todo mundo tem que sair. A gente vê isso na inauguração, tanto na época de Moisés quanto na época de Salomão também. A ideia a ser colocada ali é que a glória de Deus encheu tudo aquilo ali. Então, falar da presença de Deus de maneira plena é falar da sua glória. Então, se Cristo é o resplendor da glória de Deus, uma expressão exata do ser, ele é a presença de Deus de maneira plena, né? Então, esse é um elemento assim muito interessante. É claro que por ocasião da encarnação, essa glória de Deus será velada. Essa é uma ideia bastante interessante. Jesus, por meio da sua encarnação, não vai deixar de ser Deus, mas a sua glória será velada. Ele não vai perder atributos, mas essa glória vai ser velada. E a gente já vê isso ocorrendo já no Antigo Testamento, quando Deus se revela ao ser humano, ele se revela de algum modo em que a sua glória está sendo atenuada ali. Que o próprio Deus vai dizer ali para Moisés que ele não pode vê-lo, porque senão ele vai morrer. Então Moisés vai ver ali a sua glória passando. Então, de alguma maneira, é a glória de Deus sendo atenuada, digamos assim, para que o ser humano possa contemplá-la. Quando Jesus é chamado de o resplendor da glória, expressão exata do ser, então está se retratando aqui a divindade de Jesus de maneira assim extrema, né, no bom sentido da palavra. Isso é importante para aquilo que Hebreus vai elaborar, porque ele vai chamar de herdeiro de todas as coisas. Então, como é que ele vai ser herdeiro de todas as coisas, se ele, aí depois o pastor Vinícius vai comentar também,
se ele é o Criador, se ele é o Deus em toda a sua expressão. Então a gente percebe aqui que a carta aos Hebreus tem a preocupação de colocar a história da salvação acontecendo, a encarnação de Cristo, né? Ele vai ser feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, e ele vai herdar todas as coisas como Cristo encarnado, mas lembre-se, não se esqueça, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser, ele é o criador de todas as coisas. Então, tudo isso tem que ser observado em perspectiva para que a história do Cristo que se encarna como ser humano não seja confundida como um mero humano, né? Uma mera pessoa. Ele é Deus na sua forma mais profunda que nós temos nas Escrituras. Pastor Adriane, nós falamos pouco disso e o senhor tem esse conhecimento, essa autoridade, porque também ministra a doutrina do santuário, mas a doutrina do Espírito Santo aqui no seminário, pneumatologia. Mas, assim, nós falamos pouco, mas eu tenho pleno na minha mente, muito claro que, assim como o Espírito Santo é o representante de Jesus, Jesus é o representante do Pai aqui na Terra. Ou seja, nós vemos Cristo vindo, representando de forma plena o caráter do Pai, a ponto dele ficar até indignado com Filipe, quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e para isso nos basta. A gente vê uma indignação do Senhor Jesus ali, né? Como assim, Filipe? Estou tanto tempo aqui com vocês e você... Como você fala isso? Quem vê a mim, vê ao Pai. Essa fala é muito clara para mostrar que o Senhor Jesus, ele é o representante pleno do Pai. Como o senhor colocou aí, de forma velada, porque se a sua glória fosse, digamos, explícita, ninguém sobreviveria. E depois o próprio Cristo, quando sobe, também passa a ter o seu representante. Isso me deixa muito clara a ideia de que a Trindade ou a divindade nunca trabalha com suas pessoas de forma isolada. A divindade sempre trabalha de forma plena, né? E o senhor trouxe muito legal essa ideia aí, de que ao mesmo tempo de que ele é 100% homem, e talvez até por isso, por ter uma humanidade tão explícita, Filipe não conseguiu enxergar plenamente a sua divindade, mas nas suas ações, na sua vida, nós vemos o quanto ele era divino. Na lição de quarta-feira, pastor Vinícius, o título é Por meio dele fez o universo. Hebreus afirma que foi através ou por meio de Jesus que o universo foi criado. Quando nós vamos para o Evangelho de João, lá é dito que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, tudo que fez foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele seria feito. E quando nós retornamos também lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, onde nós conhecemos a famosa expressão hebraica, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas ali também pode ser traduzido que através do princípio, por meio do princípio. E Jesus é chamado no Novo Testamento de arcanjo, ou arque, o primeiro, e essa palavra tem uma referência ali na Bíblia hebraica, escrita em grego, na Septuaginta, com o termo reshit no princípio. Então, é clara a ideia de Hebreus, João e também de Gênesis que Cristo é o Criador. Mas eu pergunto, pastor Vinícius, visto que o Antigo Testamento apresenta a ideia de que, entre aspas, Deus criou o mundo sozinho, a gente pode ler ali Isaías 44, 24, Isaías 45, 18, Neemias 9, 6, essa ideia de que Deus, o Pai, sozinho criou o mundo, né? Ele é o Deus único, como é apresentado. Como nós conciliamos essa ideia de um Deus único que cria, entre aspas, sozinho o mundo, mas que no Novo Testamento, Hebreus 1, nos diz que foi por meio de Cristo. E pastor Adriane, depois fique à vontade também, se quiser complementar. Talvez a maior dificuldade seja entender a questão de como um Deus criou, sendo que nós temos
a impressão que tem, não é apenas Deus o Pai que existe, mas também Deus o Filho e também Deus o Espírito Santo. E aí alguns até sugerem que sejam 3 deuses, mas na verdade não. É um único Deus. Nós acreditamos em um único Deus. O interessante é que desde o Antigo Testamento, o trabalho deles, da Trindade, é algo tão unida, é um trabalho tão unido, que às vezes a gente fica até com dificuldade de entender se é Deus o Pai que está agindo, se é o Filho que está agindo, porque é um trabalho onde todos eles participam dessa obra. Cristo, ele é o Criador, e Deus o Pai também é. Quando nós analisamos, nós vemos que toda a criação estava sendo criada por Deus. Então, quando nós analisamos, a gente percebe uma coisa. O mistério da Trindade, a Trindade é um mistério. Humanamente falando, nós estamos entrando num campo que, por conta do pecado, por conta de nossa humanidade, nós temos algumas dificuldades. Mas o pouco que a Bíblia nos dá a informação, nós já percebemos que a Trindade é um mistério. Mas nós percebemos que em Gênesis, a Trindade está junta no momento da criação. E em todos os momentos decisivos da história da redenção, também da história da humanidade, a Trindade ela trabalha junta. Nós conseguimos ver Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Só que nós acreditamos em um único Deus que se manifesta em 3 pessoas. É um pouco difícil de entender? Mas são as informações que a Bíblia nos dá. Em Hebreus, algo que aparece também que é interessante é que Cristo, ele também é juiz. Algumas pessoas esquecem dessa figura, mas Cristo também é juiz. É o que Hebreus 4:13 mostra. Inclusive, o texto ele diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a lição aqui, ela traz isso bem claramente. Cristo também é o juiz. Cristo esteve presente na criação e ele atuou tanto na criação, tanto em todos os momentos da história, junto com o Pai, junto com o Espírito. É difícil de ser entendido? É um pouco, mas o que a Bíblia nos mostra é que eles trabalham de uma forma, eles trabalham em conjunto e não há diferença de ideia entre eles. Todos eles seguem o mesmo plano e esse foi o plano da criação. Todos eles estavam juntos. Outro dia eu assisti a pastor Adriano e pastor Vinícius com meus filhos um desenho, e nós assistimos alguns desenhos de uma dupla de irmãos, né? Feito por uma outra denominação, e tem boas lições, boas coisas que nós aprendemos ali. Mas eu me lembro que eu estava com minha filha Rabi, de 13 anos, com meu filho Josué, com minha esposa Luana, e a gente pôs ali na hora do pôr do sol um desenho para a gente ver sobre a criação, e ali a lição, logo no início, nos desenhos, ela disse assim, no início de tudo, Deus criou Jesus, depois ele criou o paraíso. Minha filha olhou para mim e falou, opa, heresia! Nós cortamos ali na hora. E eu confesso que eu fiquei bem feliz, porque eu falei, tá vendo? Eles já são capazes de perceber que há algo errado nessa ideia. E a ideia clara da Bíblia, como o pastor Vinícius colocou, é que Cristo ele sempre existiu e ele participou na criação. Inclusive, nós sabemos, como foi colocado aqui pelo pastor Vinícius, que a ideia de juiz também é apresentado por Hebreus, mas também aqui a lição nos traz que Hebreus 1:3 diz que ele, junto com Colossenses 1:17, ele sustenta o universo. Ou seja, só aquele que cria é capaz de sustentar. Portanto, para você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, não importa a denominação que você faça parte, a Bíblia não diz como é isso, como foi. Ela só diz que foi. Ela diz o que, mas não diz o como. Cristo trabalha em conjunto com o Pai e com o Espírito, e ele é o que a Bíblia chama de o agente divino da criação. Foi por meio dele, João, inspirado por Deus, lá no seu primeiro capítulo diz, tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. A lição de quinta-feira, pastor Adriane Mille, vem trazendo aqui uma discussão que eu já dei aqui um spoiler, né? O título é Hoje Eu Gerei Você.
a declaração clara, Hebreus capítulo 1, verso 5 é: você é meu filho e eu gerei você. Hoje eu gerei você. Isso significa, então, pastor Adriane, que Jesus foi gerado um dia, ele não existia, este desenho bíblico que eu coloquei aqui, que logo foi apresentado que Deus primeiro criou a Jesus, depois criou o paraíso. Será que essa ideia é verdadeira? Que promessa é feita a Davi e que Paulo aplica a Jesus? E como isso nos ajuda a entender este termo, ou essa ideia de que Jesus foi gerado pelo Pai? Pastor Júlio, essa pergunta mereceria, quem sabe, a semana inteira da lição para a gente falar sobre isso, né? Mas a gente vai fazer ou uma disciplina da doutrina de Deus, né? Exatamente. Mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui no nosso diálogo para resumir, não porque não tenha resposta, mas é porque são muitas informações que já se conectam com o que o pastor Vinícius e você já colocaram sobre Jesus. Eu acho que uma das maneiras para a gente começar o meu resumo daquilo que eu vou tentar sintetizar aqui é que na nossa mente, eu vou colocar na nossa mente não no sentido do que nós cristãos pensamos quando estudamos a Bíblia. Eu falo assim, a mente contemporânea, secular, muito influenciada pelo pensamento politeísta e grego, essa é uma mente que pensa muito em divindade em termos de gradações. Um é mais Deus do que o outro. Isso não é uma mentalidade bíblica, isso não é uma mentalidade do Antigo Testamento. Então, vou dar um exemplo aqui. Para um crente do Antigo Testamento, onde o monoteísmo é colocado de uma maneira muito forte, muito clara, a um só Deus, não existe Deus maior ou Deus menor, tem Deus. Então, se alguém se identifica como Deus, ele se identifica de maneira plena como Deus. Então, pare e pensa um pouquinho nesse quadro, para a gente ler, eu não vou ler aqui, eu vou só mencionar. Quando a gente lê os evangelhos, por exemplo, e os líderes judaicos observam Jesus fazendo afirmações de sua divindade. Então, dependendo das afirmações que Jesus faz, e na maioria delas isso acontece, o pessoal não vai pensar assim, ele está se colocando como filho, então ele é um Deus menor, então está tudo bem. Protegeu a figura do Deus maior, que é o Pai, está tudo certo. Não. Eles vão tentar apedrejar Jesus, eles vão acusá-lo de blasfêmia, porque ele está se fazendo igual a Deus. Então, eu costumo brincar nas aulas, ou nos diálogos com a igreja, que a visão de divindade bíblica é igual mulher grávida. Não tem mais ou menos grávida. Ou é plenamente grávida, ou não está grávida. Então, eu estou usando assim esse exemplo só para a gente visualizar que quando Jesus chama para si a identidade de Deus, aquele que tem a mentalidade bíblica do Antigo Testamento está entendendo que ele é Deus de maneira plena, ele se faz igual a Deus. E por isso ele ou a pessoa crê que ele é plenamente Deus, ou vai acusá-lo de blasfêmia. Mas não existe hierarquia, não existe maior, menor, e como se tem às vezes hoje. Esse é um pensamento pagão, se eu puder colocar de maneira mais clara. No pensamento bíblico, se você se identifica como Deus, você é divino, e ponto final. Não tem gradação, né? E daí fica mais claro para a gente o que está acontecendo quando os judeus, líderes judaicos, querem matar Jesus. Isso é blasfêmia, né? Não uma hierarquia de Deus maior ou Deus menor. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque quando a gente encontra na Bíblia a figura de Deus, Deus ele tem mais importante para o pensamento bíblico do que tentar explicar a natureza de Deus é tentar identificá-lo com algumas funções que só pertencem a Deus. Então, uma delas, o pastor Vinícius já mencionou, é a figura de juiz. Na Bíblia, só Deus pode julgar. E quando Jesus é identificado como juiz, então isso já é uma aplicação, digamos assim, divina, né? É claro que depois o Novo Testamento vai ampliar um pouco o conceito e vai dizer que nós participaremos também, nós julgaremos e tal, mas isso está bem claro, isso não deve ser confundido com a ideia de que nós estamos sendo divinizados, estamos apenas participando naquilo que é
algo apenas de Deus, né? Então, por exemplo, a criação é outra característica bíblica que é exclusiva de Deus. Então, quando está se dizendo que Jesus está criando, ele é Deus e ponto final, né? Alguns podem entender, e a lição coloca muito bem isso na própria lição de quarta-feira, alguns podem entender que por meio de Jesus foi criado, esse por meio de pode dar a ideia de que ele seria menor do que Deus Pai, mas a lição vai colocar, olha, no capítulo 2, verso 10 de Hebreus, fala do Pai, porque convinha que Deus, e aqui é referência ao Pai, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. E aí depois ele vai falar de coisas que ele fez com o Filho. Então, ao Pai está sendo usada a linguagem de por meio de. Então, note que a mesma linguagem do Pai é a linguagem para o Filho. Se a gente estuda, portanto, a Bíblia com mais atenção e mais profundidade, a gente vai percebendo que Jesus vai tendo identidade divina. Esse é o sentido bíblico. Ele é identificado como Deus, e aí não tem mais a ideia de gradação. Agora, o ponto que você trouxe que a pergunta é a ideia da geração, não é? Como é que a gente lida, então, com a ideia da geração? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, vamos voltar um pouco aqui, e de novo, eu estou tentando resumir, fazendo o meu melhor aqui. O texto O senhor de Hebreus, tem todo o tempo. O senhor tem todo o de Hebreus tempo. começa com o verso 1, que o pastor Vinícius já mencionou, que fala que antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, e ele fez isso de muitas formas e de muitas maneiras. E nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Então, vamos fazer uma pausa aqui e já entender que uma das principais lições da carta aos Hebreus é de que Deus fala. Isso soa simples, mas tem várias repercussões, várias implicações. Quando a gente olha essa distinção entre falou de muitas maneiras, em várias vezes, pelos profetas, e falou de uma maneira única, singular, distinta pelo Filho, dá a impressão que aquilo que Deus vai falar por meio do Filho é diferente daquilo que ele falou por meio dos profetas. Dá essa impressão, porque o Filho precisa trazer alguma novidade, né? Bom, quando a gente começa a ler a carta aos Hebreus, a gente vai perceber o seguinte: se Deus fala por meio do Filho, então o Filho na carta parece que vai falar o tempo todo. Porque ele falando vai ser Deus falando por meio dele. Essa impressão não se confirma. A gente não vê Jesus falando muito na carta aos Hebreus. Ele não tem muitos ensinamentos, como nos evangelhos, né? A gente vai ver ele falando de maneira mais específica 2 vezes. Uma vez é no capítulo 2, quando ele vai dizer, é colocado nos lábios dele, né, ele vai falar coisas do Antigo Testamento, chamando ali aos meus irmãos, declararei o teu nome, no meio da congregação, estou lendo capítulo 2, verso 12, e nele porei minha confiança, verso 13, eis que estou aqui, e os filhos que Deus me deu. Então, Jesus está dizendo algumas coisas. Curioso que o que ele está falando são coisas que os profetas falaram. Ou seja, naquela fórmula inicial do primeiro verso, o que Deus fala por meio do Filho, a gente ouve o Filho falando, não é diferente daquilo que os profetas falaram. Jesus está falando coisas que os profetas já falaram. E aí a gente se pergunta, como que isso é algo novo? Como que isso é algo singular dos últimos dias? A gente vai para uma segunda fala de Jesus, que está na altura do capítulo 10, e vai dizer no verso 5, Cristo disse ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. E aí continua, é uma citação de novo do Antigo Testamento, né? É o livro de Salmos aí, capítulo 40. Aí você se pergunta, bom, de novo Jesus fala, e o que ele fala vem do Antigo Testamento. Então, como é que Hebreus vai ensinar que nos últimos dias Deus fala por meio do Filho, se o Filho falando em Hebreus está falando coisas que os profetas já falaram? Então, note que a fala pelo Filho é algo diferente de meramente Jesus falar. Em Hebreus, o que a gente tem mais é algo em relação à história
de vida do Filho. A sua encarnação, a sua obediência, o seu sacrifício, a sua ascensão aos céus, em outras palavras, são os eventos que marcam a vida do Filho. Então, deixa eu colocar isso de maneira um pouco mais forte. No livro de Hebreus, Deus fala mais pelas coisas que acontecem com o Filho do que com as coisas que o Filho está falando. Embora o Filho também fale. Mas mais importante em Hebreus é aquilo que está acontecendo na vida do Filho. Tanto é que aquilo que Jesus está falando está demarcando aquilo que está acontecendo na vida encarnada dele. Ele está se tornando semelhante aos seus irmãos. Ao entrar no mundo, ele está dizendo isso. Ele chama os outros seres humanos de irmãos. Veja, encarnação. Ele vai falar depois da sua morte, do seu sacrifício. O corpo me formaste. E agora ele vem para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o sacrifício do seu próprio corpo. Então, ele não está aqui fazendo um sermão do monte, ensinando coisas, falando em nome do Pai. Não. Ele está vivenciando coisas que estão se cumprindo na vida dele. Então, essas coisas que já foram, que estão sendo vivenciadas, elas já foram preditas pelos profetas. E foram preditas em muitas vezes e de muitas maneiras. Mas agora, por meio do Filho, a gente vê o cumprimento pleno dessas coisas. É na realidade da vida do Filho que nós vemos Deus falando. Percebe? E aquilo que foi colocado no Antigo Testamento, nos Salmos, que Jesus agora está falando, essas coisas se tornam muito mais reais do que aquilo que foi dito na época dos Salmos. Agora sim nós temos cumprimento. Então por que eu fiz essa volta toda, pastor Júlio e pastor Vinícius? É porque quando a gente vai para a fala, tu és meu filho, hoje te gerei, essa é uma fala de Deus. E é uma fala de Deus já dada no Antigo Testamento, que é sobre o Filho. Ou seja, é algo que acontece com o Filho. Na história do Filho, essas coisas estão se cumprindo de verdade. E o curioso é que, mais uma curiosidade aqui, o Novo Testamento em geral, quando ele utiliza fórmulas para citar o Antigo Testamento, ele normalmente vai dizer assim, está escrito. Hebreus não usa essa fórmula em geral. Em Hebreus a fórmula é Deus falou. Por quê? Porque ele vai falar essas coisas no contexto do cumprimento da época do Filho. Está trazendo algo contemporâneo ao Filho. Não é apenas algo que foi escrito no passado, é algo que Deus está cumprindo, está falando na vida do Filho. Isso é muito importante, muito interessante, porque a fala de Deus tem poder de fazer coisas acontecerem. Isso já é colocado na teologia da criação, né? Deus falou e tudo aconteceu. E agora, o que Deus está falando é aquilo que está acontecendo. É a linguagem que os estudiosos colocam de performativa. Por meio da palavra, coisas estão acontecendo. Então, quando a gente vai para o verso 5, tem coisas acontecendo aqui. E essas coisas acontecendo dizem respeito a Jesus, no verso anterior, se assentando à direita de Deus o Pai, na majestade, não é? E tornando superior aos anjos, porque lembra, ele foi feito menor que os anjos na história da encarnação. Mas lembra que ele é o criador de todas as coisas. Lembra que ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é o resplendor da sua glória. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação entre a divindade de Jesus e a história de Jesus, do Cristo encarnado. E é na história do Cristo encarnado que Deus vai dizer, tu és meu filho, hoje te gerei. Isso é uma cadeia de citações do Antigo Testamento, que começa no verso 5 e vai terminar no verso 13. E você vai perceber, se você vai para as citações em si, todos os textos dessa cadeia no Antigo Testamento estão focados num conceito primordial, que é o conceito de reinado davídico. A gente encontra isso no primeiro texto, que é Salmo 2:7, tu és meu filho, hoje te gerei. Você vai lá para o capítulo 2 e fala e vê Deus estabelecendo o seu rei. É um salmo da coroação davídica. Ele está estabelecendo o rei, e a linguagem de estabelecimento do rei
é a linguagem de geração. Você vai para o segundo texto, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. É a aliança davídica, segundo Samuel 7,14, colocando ali o filho de Davi, que por ocasião de assumir o trono vai ser feito filho de Deus. Então, note, a linguagem não é ontológica de alguém nascendo. A linguagem é régia, é linguagem de coroação. Está se tornando filho no sentido de ser introduzido como rei. E vai ter aqui no verso 6 a ideia de primogênito. Você vai para o Salmo 89 e você vai ver lá Deus estabelecendo o seu primogênito como o maior dos reis da terra. Então, é uma linguagem, né, que a gente tem de reinado. Jesus está ascendendo aos céus e, portanto, sendo colocado à direita de Deus o Pai. Algo está se cumprindo aqui, Deus está falando algo. Ele está estabelecendo inicialmente o seu reino. Os últimos dias estão chegando, né? Como a gente já colocou lá no início. Deus está falando essas coisas e esses eventos estão se cumprindo na história do Filho. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. A história vai continuar em Hebreus, mas nisso que a gente tentou resumir aqui, né, a gente tem Deus falando e eventos acontecendo na história do Cristo encarnado, que se assenta à direita de Deus o Pai, na figura de um segundo Adão, para ser o nosso irmão, o nosso rei e o nosso sacerdote. Isso é um pouco daquilo que Hebreus traz para nós, de um quadro tão belo acerca do Filho. Pastor Adriane, que aula, que síntese, né? Olha só, tremendo. E para você que não teve aula com o pastor Adriane Mille, imagine que você passar um semestre todo ouvindo ele ensinando sobre Hebreus, sobre o santuário. Pastor, o senhor foi falando, e eu fui imaginando aqui. No Antigo Testamento, agora no Novo, nós vimos o está escrito. É como se Hebreus estivesse dizendo, está cumprido, está vivido, não é? E não é à toa que Cristo, veja a intertextualidade, não é à toa que Cristo é a palavra encarnada. O que foi falado, o que foi dito, o que está escrito, ele cumpre na sua vida. Muito obrigado, tremenda síntese, trouxe grandes lições para nós agora. E você que nos acompanha, eu tenho certeza que você cresceu grandemente com essa explicação aqui da lição de quinta-feira. Mas a lição de sexta-feira, pastor Vinícius, e nós estamos chegando no final desta lição, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ela vem falando sobre o estudo adicional. Basicamente, o que nós perdemos se depois de tudo que ouvimos e vimos, o que nós perdemos se enxergamos o Senhor Jesus como apenas um ser humano que foi crucificado? E o que nós ganhamos se nós enxergamos o Senhor Jesus como o próprio Deus que encarnou e por vontade própria se deu na cruz do Calvário? Se Cristo foi apenas um ser humano normal, como todos nós somos, quando ele morreu numa cruz, ele foi apenas um mártir. Ou seja, ele não ressuscita, e Paulo deixa bem claro, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A ressurreição de Cristo era necessária. Se Cristo não era Deus, se Cristo não era divino, tudo aquilo que ele passou não adiantou de nada. Nós ainda seríamos escravos de Satanás e estaríamos condenados à morte para sempre. Mas foi através de Cristo que nós conseguimos a vitória. Apocalipse, João trabalha isso muito bem ao falar sobre a entronização de Cristo depois da sua ascensão ao céu. Nós percebemos que Cristo foi quem abriu esse caminho para que nós pudéssemos chegar até Deus o Pai. Essa reconciliação entre a humanidade pecadora e Deus grandioso só foi feita por meio de Cristo. Se Cristo fosse um ser qualquer, como muitos pensaram, se Cristo fosse um qualquer, nós estaríamos para sempre condenados e nas mãos de Satanás. E quando nós caímos nas mãos de Satanás, nós não temos nem entendimento do que Satanás pode fazer com cada um de nós. Para você que me acompanha até aqui, nós chegamos ao final dessa lição, mas eu queria fazer um resumo básico do que o pastor Vinícius e o pastor Adriane disseram.
Ou Cristo era Deus, ou ele era um lunático. Isso mesmo, não há um meio termo. Ou ele era quem exatamente ele dizia ser, Deus encarnado, ou ele era só um maluco, um lunático, que saía dizendo bobagens por aí. Nós cremos que ele era o filho prometido, que um dia havia sido dada essa promessa a Adão, a Eva, a Abraão, a Davi, e que quando nasceu, Simeão e Ana puderam vê-lo no templo, por exemplo, e Simeão diz: Senhor, pode já me permitir que morra, permitir que eu morra, porque os meus olhos viram a salvação. Portanto, creia, Cristo é de verdade esse filho prometido. Ele foi aquele que veio, morreu, ressuscitou e hoje, à destra de Deus Pai, intercede por nós lá no santuário. Santuário que ele inaugura com a sua ascensão, santuário que ele trabalha até o momento em que inicia o tempo do fim, e santuário que agora, já no lugar santíssimo, ele ministra de forma mais plena. Nós, adventistas, cremos claramente que Cristo, quando ele vai ao céu, ele inaugura todo o santuário, à semelhança do que Arão, do que Moisés fazem no Antigo Testamento com o santuário terrestre. Mas nós cremos que a partir de 1844, ele inicia uma nova fase, agora ministrando no lugar santíssimo em prol de cada um de nós. Pastor Adriane Mille, pastor Vinícius Petersen, eu quero agradecê-los. Muito obrigado por trazerem aqui tantas explanações, né? Pastor Adriane aí já há tanto tempo ensinando Hebreus, o pastor Vinícius iniciando essa caminhada, mas também estudando, cada vez mais se capacitando, que vocês sejam bênção, né? Só uma curiosidade, eu sei que o pastor Vinícius é de Marataízes, e o senhor é de onde, pastor Adriane, no Espírito Santo? O pastor Vinícius é do Sul, eu sou do Norte, Colatina. Colatina, muito bom. Então, um grande abraço aos irmãos de Colatina, um grande abraço aos irmãos de Marataízes e todos os nossos queridos irmãos e amigos da Associação Espírito Santense e da Associação Sul Espírito Santense. Eu mando um abraço especial ao pastor José Newton ali, diretor do Espírito de Profecia também, da Associação Sul Espírito Santense. Mas, pastores, antes de terminarmos aqui, eu quero dar um recadinho, pastor Adriane e pastor Vinícius. Nós falamos no começo, temos falado a cada lição, nós estamos com uma parceria com uma livraria digital, livro7.com, e através dessa parceria nós vamos dar de presente, pastor Adriane, um livro, Carta aos Hebreus, para cada irmão, amigo que nos segue, que se inscreveu, que está comentando, que está deixando seu like. E eu quero começar aqui dizendo que na primeira lição, nós temos aqui como vencedor, como ganhador, o querido irmão Zaqueu Pereira. Zaqueu Pereira sempre deixa seu comentário, ele sempre pede oração ali, ele tem uma impossibilidade de saúde. Portanto, Zaqueu, que Deus te abençoe, mande o seu nome completo para este e-mail que está aparecendo aí, coloque lá no assunto, eu ganhei o livro de Hebreus, tá bom? Seu nome completo, Zaqueu Pereira, e o seu endereço, que nós entraremos em contato com você, tá bom? Apenas mande ali também uma pequena foto do seu RG, só para garantir que você é você mesmo, né? Porque, de repente, mais pessoas podem mandar aí um e-mail dizendo que é o Zaqueu, então mande ali uma pequena foto. Mas, Zaqueu, que Deus te abençoe, e nós oramos pela sua saúde, pelos seus pedidos ali, tá bom? E para você que não ganhou ainda o seu presente, se inscreva no canal Igreja UNASP EC, também ative as notificações, deixe o seu like e faça um comentário. Quem sabe, na próxima semana que eu anunciarei o vencedor aí da lição número 2, quem sabe não será você, tá bom? Mais uma vez agradeço, o pastor Adriane, um grande abraço ao senhor, a professora Ellen, sua esposa, a pequena Sara, a filhinha de vocês. Pastor Vinícius, obrigado. Também um abraço aí para Esther, a sua esposa. Que Deus abençoe vocês grandemente. E depois vocês nos ajudem, compartilhem também os links da Escola Sabatina com os nossos irmãos do Espírito Santo. Eu vou pedir ao pastor Adriane que faça uma oração neste momento, trazendo a bênção sobre nós e sobre todos os nossos irmãos que nos acompanham semana a semana. Vamos orar então? Nosso amado Senhor, quão bom estudarmos a Tua Palavra como amigos e irmãos,
Obrigado porque nesse período temos estudado a Epístola aos Hebreus e nela encontramos mensagens extraordinárias sobre Jesus Cristo. Obrigado, porque o Senhor não falou apenas aos pais pelos profetas no passado, mas o Senhor nesses últimos dias nos falou e ainda nos fala pelo Filho. Obrigado pela vida de Jesus, obrigado pelo seu sacrifício, obrigado por o seu trabalho como rei e sacerdote no santuário e no trono celestial. Obrigado porque temos Jesus e que ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador a cada minuto de nossa vida. Para aqueles que oram conosco nesse momento, em algum contexto de sofrimento, dor, indecisão, que Jesus seja a melhor resposta, que Jesus seja o lenitivo, que a grandiosidade de Jesus, sua glória, seu poder se manifestem na vida de cada um de nós. É o que nós oramos no seu precioso nome. Amém.